Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Tênis Alcides Rezende. O assunto é execução e gestão de projetos. O canal tem 4 perfis: consultor, educador, pesquisador e só Denis. De forma desafiadora, os 4 perfis atuam em conjunto. A execução de projetos, ou seja, a sua gestão, é uma fase muito importante. Se não elaborada adequadamente, ela pode prejudicar as fases anteriores. É bom lembrar que provavelmente o projeto deve ter tido uma fase 0 e depois as fases de elaboração, como 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E a última fase é a execução, a partir da sua elaboração. Então, a execução de projetos é a fase posterior à sua elaboração. Faz parte da gestão de projetos, que contempla as fases de implantação e execução do projeto. Ela requer uma metodologia, e essa metodologia, então, teriam as subfases para implantar e para executar os projetos. A metodologia, para lembrar, é uma abordagem organizada por meio de passos, ou seja, é um roteiro, e esse roteiro, então, tem fases, subfases, cada uma das subfases gera pelo menos um produto, e esses produtos, então, serão aprovados. Por exemplo, nesse projeto básico de planejamento estratégico, teriam 4 folhas ou 4 fases, e depois, então, teria a implantação e a execução. Aqui também, 4 fases, depois, número 5, implantação, número 6, execução. Um projeto de sistemas de informação com 5 fases, posteriormente, execução. Um projeto de inteligência organizacional e, posteriormente, a execução. Um projeto de cidade digital estratégica e, posteriormente, a execução. Observe que sempre após a metodologia elaborada, tem as fases de implantação e a execução. Como, por exemplo, o PMI sugere 5 fases. Então, sempre nós vamos ter fases e depois as respectivas fases de implantação e execução, que juntas chamamos de gestão. Eu recomendo sempre que todo e qualquer projeto, em empresas privadas, organizações públicas, governos ou cidades, sempre se tenha uma fase 0. Essa fase 0 poderá ter, então, 10 subfases. Assista um vídeo correspondente aqui no meu canal. Então, além de ter a fase 0, é importante que tenha um comitê gestor, uma equipe multidisciplinar do projeto, contendo, então, esses respectivos papéis no projeto. A implantação, então, frequentemente, quando se elabora um projeto, o projeto em elaboração será transformado em um processo contínuo, ou seja, uma segunda versão. Então, existem fatores críticos de sucesso que eu detalhei no vídeo anterior, que chama-se, então, implantação. A referida implantação contém pelo menos 5 subfases, e que estas 5 subfases antecedem, então, a nossa execução, que é objeto desse nosso vídeo agora. Então, a primeira subfase da execução do projeto, nós chamamos de efetivação e alinhamento do projeto para se transformar, então, num processo. Ou seja, primeiramente se elabora um projeto e, posteriormente, aquele projeto poderá e frequentemente virará um processo contínuo para aquela organização, ou empresa, ou cidade, ou governo. Ou seja, um processo estratégico, ou tático, ou operacional a partir de um projeto. Então, a execução ela é comprovada na medida em que a gente torna aquele projeto um processo. A segunda subfase requer uma agenda formal do comitê gestor. O comitê gestor, que pode ter sido um na elaboração, outro na implantação e outro na execução,
terá, então, uma agenda formal. Essa agenda poderá ser em um determinado período, por exemplo, uma vez por mês, na primeira segunda-feira do mês. Juntamente com a sala de reuniões estratégicas e a forma de fazer reuniões, que eu recomendo que você assista num outro vídeo, como se faz uma agenda formal e quais são os papéis das pessoas nessa agenda formal. Terceira subfase diz respeito, então, à capacitação constante dos envolvidos, quando da execução, antes da execução, durante a execução e após a execução. A capacitação constante não é a mesma coisa que cursos ou treinamentos. Há uma diferença. O indivíduo que mais entende capacita o indivíduo que menos entende. Quarta subfase diz respeito aos indicadores ou aos resultados. É preciso, então, no momento da execução do projeto, rever esses indicadores, rever os resultados e, eventualmente, ajustar os indicadores. Especificamente sobre indicadores, eu recomendo um vídeo aqui gravado também. 5. Gestão dos planos de ações. Os planos de ações nas organizações inteligentes são geridos pelo corpo técnico e não pelo corpo gestor. O corpo gestor poderá gerir estratégias, a alta administração poderá gerir objetivos, mas os planos de ações na execução do projeto sugere-se, então, que seja feita pelo corpo técnico da organização. A sexta subfase recomenda que a empresa, dependendo do tamanho da sua filosofia e cultura, pode ter um escritório de projetos ou de processos, mas sempre pode ter um ambiente chamado sala de reunião, entre aspas, inteligente, que são feitas reuniões em pé. Recomendo você assistir aqui com mais propriedade um vídeo específico de como fazer as reuniões em pé de forma inteligente. Nesse caso aqui seria para a execução do projeto. E a sétima e última subfase é a reflexão se este projeto, no momento da execução, não trouxe contribuições para a inteligência organizacional, talvez seja um projeto inadequado, talvez não tenha sido um projeto oportuno. Eu espero aqui, então, que você tenha percebido a importância da execução do projeto e, juntamente com a fase anterior, que chamou-se implantação, a execução aqui, juntamente, chamar-se-á, ou poderá se chamar, gestão do projeto. Mais uma vez, eu reitero a importância da primeira fase, que chama-se fase 0, as respectivas fases de elaboração, aí, então, a implantação e agora a execução. Todas as fases são importantes para que se tenha um projeto adequado. Eu comentei aqui também algumas fases que eventualmente não tenha ficado claro nesse vídeo. Eu lembro que nós temos aqui no canal 2 perfis, um consultor, o outro educador, que detalha outras fases, outros momentos de projetos e também alguns temas aqui citados. A execução do projeto está detalhadamente conceituada e exemplificada nos meus livros que estão aqui disponíveis. Mais uma vez, muito obrigado por você assistir esse e os demais vídeos, sejam do perfil consultor ou do perfil educador. Deixo aqui os meus contatos para dialogarmos a respeito de todos esses temas tão complexos que foram aqui, pensando que, à medida em que nós formos mais competentes, adequados e profissionais, teremos empresas privadas, organizações públicas, cidades e governos mais adequados. Muito obrigado.